A primeira coisa é que uma função, uma definição, uma função f é uma lei que associa a cada elemento x em um conjunto D. Em um elemento do conjunto D. Exatamente um elemento, somente um. Chamado f de x em um conjunto E. Estava lendo o que o Grugalich escreveu. Ok. Tá bom. Depois você fala como se inscrever lá. Então, vamos fazer. Então, isso aí é uma função. É uma lei que associa somente um elemento. Não, tudo ok, Guga. Tudo ok. O que associa um elemento com somente um elemento do conjunto E. Esse gráfico aqui é um gráfico que a gente faz para fazer representações no e ter um conjunto D finito, certo? Mas neste curso a gente vai estudar funções que estão definidas em R, na reta real. Então, vamos a ter uma reta real que vai ser nossa variável x. Vamos ter que para cada x a certa função f associa um valor y, ou bem f de x. Um valor y. Então, quando a gente já não vai ter o gráfico do jeito que tem na esquerda da tela. A gente vai ter um gráfico diferente, por exemplo, para um xzinho aqui, vai ter um valor f de x. Vamos ver. Vai ter um valor de x aqui. Então, o gráfico dessa função vai ser curvas no plano. Como a gente saber se uma curva no plano é uma função? Isso é outra coisa que a gente tem que saber. O importante desta parte aqui é que vocês têm que ter presente o que é uma função, ter presente todas as funções que vamos ter estudando ao longo do curso. Então, vamos ver aqui um gráfico mais bonito, que é como a gente define o gráfico de uma função de R em R. O método mais comum de visualizar uma função consiste em fazer seu gráfico. Se f for uma função com domínio D, então seu gráfico será o conjunto de pares ordenados. X, f de x. Isso é um conjunto de pares ordenados, como estava falando agora. X, f de x com x no domínio. O que é o domínio? O domínio é o conjunto onde a função f é definida. Então, temos que o gráfico ali embaixo, essa curva azul é seu gráfico. Então, para cada valor no domínio, que naquela segmento de reta sobre o eixo x, que é tipo roxa. Então, ali, para cada x no domínio, tem um valor f de x que está naquele segmento de reta verde no eixo y. Então, é importante ter presente como é que isso aí é uma função. Isso aí é o gráfico e como ele é representado. Muito bom. Uma coisa importante para saber o que é uma função é o teste da reta vertical. Como o teste da reta vertical? O teste da reta vertical consiste em que você tem que fazer uma reta vertical, como o mesmo nome fala,
e ver que essa reta vertical interseta o gráfico da função somente uma vez, ou ao máximo uma vez, pode ser nenhuma vez. Então, você faz uma reta vertical, suponha que isso aí é uma reta. Vamos ver se sai melhor. Uma reta vertical, quantas vezes intersetou o gráfico? Lembre que o gráfico é a linha curva azul. Então, somente interseta uma vez, que neste ponto aqui. Então, você pode fazer muitas outras retas. Por exemplo, uma bem mais para cá. Ali não interseta nenhuma vez. Se não interseta nenhuma vez, também não tem problema. Pode não intersetar ou intersetar só uma vez. Isso aí é para garantir quando uma lei f é certamente uma função. Se você talvez tem dúvida o que quer dizer que é uma função, mas é somente que cada um tem somente um relacionado. Você pode imaginar na sua vida cotidiana uma relação quem é filho de quem. Então, a mãe é uma função, porque cada quem tem só uma mãe. Não puderam 3 mulheres dar vida a você. Somente só uma mulher deu vida a você. Então, isso aí, quem é mãe de quem? Ah, bom, isso aí é uma função, porque somente cada quem tem somente uma mãe. Uma única mãe. Mas, por exemplo, se você estudar, que os filhos de certas pessoas, muitas pessoas podem ter muitos filhos, 3 filhos, 5 filhos, não sei quantos filhos tem a sua mãe. Mas, com certeza, isso aí não é uma função, é somente uma relação. Porque cada mulher pode ter mais de um filho. Mas, a mãe, a quantidade de mães que cada quem tem, somente tem uma. Então, isso aí é uma função. Enfim, a gente vai trabalhar em R. Então, a gente vai ter casos como a gente está vendo aqui neste gráfico. Então, o importante é que você saiba que uma função é isso, uma coisa que quando você olha uma reta vertical, somente tem, no máximo, uma interseção, ou nenhuma ou uma, mas não pode ter duas, ou mais de duas, não pode não. Então, isso aí é o teste da reta vertical. Vocês podem estudar, talvez vão precisar repassar. Vamos, por exemplo, esboçar o gráfico de estas funções. É bem importante você ter presente o que é cada coisa, né? Já eles estão falando, isso são funções, somente esboço gráfico. Então, já você deve saber que isso aí é uma função. A primeira é uma reta, isto aqui. É uma função linear. A segunda é um polinômio. Mas a gente sabe que quando é quadrática, a gente chama de parábola. Certo? Então, a primeira para fazer o gráfico, em um princípio, como a gente talvez não conhece muito bem as funções e como é que elas são, mas no final do curso vocês vão conseguir fazer gráficos de funções e conhecer elas. Esse é um dos objetivos deste curso. É você conhecer as funções, que quando você veja a equação, você saiba como é que é seu gráfico. Ou tenha, pelo menos, uma boa intuição de como é seu gráfico. Então, a primeira é uma reta, certo? Vamos ver. Que seria, por exemplo, vamos encontrar alguns valores de x, a fazer uma tabela de valores, e encontrar alguns valores de f de x. Neste caso, por exemplo, para x igual a 0, ¿qué teríamos? Teríamos 2 por 0 menos 1. Entonces, 2 por 0 es 0. Menos 1 da menos 1. Otro valor de x, por ejemplo, es 1. Para x igual a 1, tenemos 2 menos 1, que es 1. Y eso es así por diante. Sería hacer para x igual a 2, ficaría 4 menos 1, 3. E poderia fazer para x negativo. Então, você já sabe que tem certos valores, né? Você vai fazer
Vamos a hacer aquí. Deixa apagar este aqui. Estamos fazendo o ainda. Então, a gente tem, por exemplo, enquanto que se ubica em X, faz alguma relação numérica. Como sempre, a gente ubica o zero na interseção dos eixos. 1, 2, 3. Então, você quer fazer o gráfico dessa função. Tem esses valores aí. Para 0, tem o valor menos 1, que está por aqui. Menos 1, 1, 2, 3. Então, talvez você saiba muito disso aqui, mas é importante porque sempre alguém pode não saber nem ter muito domínio sobre isso. Mas para 0, vamos a trocar a cor para ficar bem claro. Temos o valor menos 1, então o gráfico da função passa por aqui. Não sei por que, mas este lápis. Passa por aqui. Também para x igual a 1, passa por 1, que é mais ou menos aqui. Para x igual a 2, tem y igual a 3, que é mais ou menos por aqui. Por aqui, aqui e aqui. Então, como já falei, a gente sabe que isso aqui é uma reta. Então, a verdade é que para fazer o gráfico de uma reta, isso é importante vocês estudar. Mas para fazer o gráfico de uma reta, é suficiente ter 2 pontos ou um ponto e a sua pendente. Então, vamos a colocar aqui como tarefa repassar retas, certo? Estudar. Por favor, estudar retas. As propriedades das retas que você precisa, o declive da reta, quando duas retas são perpendiculares, por lo menos aqui o eixo, a reta que está sobre o eixo X é perpendicular sobre o eixo Y. É importante vocês ter domínio sobre isso. Talvez se precisamos mais para frente, por exemplo, no caso, quando a gente estuda derivada, vamos repassar um pouco. Não é uma coisa que a gente vai evaluar para vocês diretamente, mas indiretamente tem para vocês fazer certos exercícios, é importante vocês ter domínio disso, ter domínio de uma reta. Aqui ficou a reta bem mais bonita. Aqui fiz para o meio, olha, para o meio. Para o meio tem que 2 por 1 meio é 1. 1 menos 1 é 0. Então, para o meio tinha este ponto de interseção aqui. Tinha este ponto de interseção aqui. Que não sei porquê, mas o lápis parece que está ruim hoje. Enfim, mas vocês sabem onde é que estou falando. Então, ali você pode fazer certa tabela de valores, mas você precisa, para conhecer uma reta, vamos escrever aqui, para ficar uma reta é suficiente conhecer dois pontos dois pontos da reta, certo? Assim como você faz numa folha qualquer, você faz 2 pontos e você pode traçar uma reta através dela com qualquer coisa que seja reta, né? Então, vamos fazer agora o exercício B. Lembre que o exercício B é este aqui. G de x e x quadrado. Vocês vão realmente aborrecer esse exercício aí. Vocês vão estudar toda a parábola. Aí. Então, você... Agora, isso aqui é uma parábola deste tipo aqui.
azul. Certo? Essa parábola aí, você pode fazer certa tabela. Lembre, x igual a x quadrado. Ok, você pode fazer sua tabela também. X, y. Então, imagina, para fazer esse gráfico certamente, sem você conhecer o que é, você teria que fazer infinitos valores do x para ter infinitos valores do y. Então, para x igual a 0, vamos fazer para menos 1, para negativo, que o anterior fiz somente para positivo, para menos 1. Então, uma coisa desta função, a primeira coisa que a gente tem que notar que é uma propriedade bem importante e que a gente vai fazer uso dela muitas vezes. Uma propriedade desta função é que x é igual a y de menos x. ¿Por quê? Porque menos por menos é mais. Então, dá a mesma coisa você calcular x quadrado que menos x quadrado, como aqui. Menos 1 ao quadrado é menos 1 por menos 1, que é 1. Vamos voltar a cor inicial, é 1. Para x igual a 0, tem o valor do y, 0 ao quadrado, 0. Pois todo número multiplicado por 0 é 0, né? Para 1, então, de novo, dá a mesma coisa multiplicar menos 1 por menos 1, que é 1 por 1. Então, é 1. E assim você pode fazer muitos outros valores, mas aqui tem os pontos de interseção, os seus valores, que você vai obtendo ao substituir x com certos valores. Uma outra coisa é que este tipo de funções, agora vamos ver, mas este tipo de funções é chamada de funções com essa propriedade, é chamada de função par. Então, o gráfico de y é uma parábola. Acho que a parábola tem acento, mas vocês sabem mais disso. Tudo bom. Vamos continuar. Um outro exemplo, bem mais importante e que às vezes pode ficar muita confusão no momento de fazer contas. Antes de continuar, eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma pergunta. Não sei. Vou aguardar aqui um minuto olhando no chat para saber se vocês têm alguma pergunta até agora. Se não tem, tudo ok. Parece que tudo ok, então. Sim. Agora é somente uma introdução, porque todo mundo tem que estar no mesmo contexto. Vamos então. Tudo parece estar ok. Vamos agora fazer algum esboço deste gráfico. O que é valor absoluto de x? O valor absoluto de x é definido como sigue. Você tem um x. X é uma variável real. É para indicar que isso aí é um número real. Como eu já falei no curso, vamos estar estudando funções e tudo para a reta real. Então, x para a gente indica um número real. X, valor de x, valor absoluto de x é definido como menos x quando x é negativo. Quando x é menor a 0 e x quando x é maior ou igual a 0. Certo? Então, se você olha com muita atenção, o primeiro, o x é uma reta, identidade. E o menos x é uma outra reta. Então, essas aí são duas retas. Elas vão ser unidas no ponto zero. Então, a gente já deve ter imaginação, mas se você quiser, pode fazer a tabela. Valores.
tem para certos valores de x, certos valores de y, o f de x, o módulo de x. Por exemplo, para menos u é negativo, então y vale menos por menos 1, que é 1. Para x igual a 0, tem o mesmo valor, x, então 0. Para x igual a 1, tem o mesmo valor, porque é não negativo. E assim para frente, você pode fazer o gráfico e fazer algumas outros valores de x. Você pode fazer como exercício para praticar e não ter dúvida. Mas o gráfico fica desta forma, certo? Tem que ter muito cuidado no momento de você fazer o gráfico de certas funções e saber quando precisa de ter presente que Então, se você olha à esquerda à direita do zero, você define a função como x. E à esquerda do zero, você define a função como menos x. Então, é isso. Repassar todas essas funções e todas as suas propriedades. Bom, agora, como eu já falei, uma propriedade bem importante da função é a seguinte. A função par, que é desse tipo aí, e a função ímpar. Tem esses dois tipos. Os tipos dessas funções são mais ou menos como o gráfico. O gráfico é a curva azul. A função par tem a propriedade, vamos dividir aqui. A função par tem a propriedade, como já falei, que f de x é igual a f de x. Um exemplo da função par já a gente viu. Um exemplo é f de x igual a x quadrado. E o gráfico dela vai ser mais ou menos assim. Mesmo o gráfico não é exatamente assim. Pode ser traslação, pode ser alguma coisa mais acima, mais embaixo, mas a ideia é isso. E a propriedade é isso. F de x igual a f de menos x. Agora, a função ímpar, ela tem outra propriedade. E é que o menos sai. Vamos apagar aqui. Vou com outra cor. F de menos x é igual a menos fx. Essa é a propriedade da função ímpar. Tem um exemplo da função ímpar, né? O exemplo da função ímpar. Uma outra coisa que talvez não comentei no início da aula. Mas, ao final, eu vou convertir este arquivo em PDF e vou compartilhar com vocês. Tá bom? Para a gente poder ter compartilhado. E não precisar escrevendo tudo, se você achasse. Tá bom? Então, um exemplo da função ímpar é a função trigonométrica. Agora vamos estudar, por exemplo, f de x igual a seno de x. Essa é a função trigonométrica. Uma outra coisa importante é a gente estudar função crescente, função decrescente. Certo? Vamos estudar. Até agora, acho que só uma reta que a gente estudou no exemplo 1 é uma função que era do tipo crescente. Mas muitos exemplos assim parece que ainda não temos estudado. Elas podem ser crescente e decrescente por parte, mas em um princípio a gente não sabe, mas a gente sabe, por exemplo, que se tem
O eixo X e o eixo Y aí. Esta aqui são definições para a gente ter presente. O gráfico de uma função crescente deve ser tipo assim. Pode vir acima e ali pode ir crescendo. Alguma coisa assim. Para a função decrescente é ao contrário. Se uma coisa, se f é crescente, menos f é decrescente. Isso é outra coisa importante. Se f é crescente, então menos f e vice-versa, né? Bom, para uma função decrescente, o gráfico dela deve ser mais ou menos alguma coisa assim. Ao contrário. Mas é mais ou menos para ter ideia o que é que está passando. Como já falei, uma das coisas importantes também para ter presente são as funções trigonométricas. A primeira é a função seno. A segunda, chato, né? Seno. E a segunda função cosseno. Eu pido, por favor, para vocês praticar as suas propriedades e as suas identidades. Porque no momento de integrar, de derivar, é importante ter. É importante ter o que for presente, porque todas as propriedades são importantes. Então, uma das propriedades, como já vimos, foram a definição de função ímpar e par. A função seno, uma função ímpar. A função cosseno é uma função par. Que outra coisa? Outra coisa importante é que se você tem seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é sempre sem dar o valor de x, isso sempre é igual a 1. Outra coisa é que o valor do seno e do cosseno sempre moram entre menos 1 e 1. Se vocês olham os valores que essas funções dão. E bom, assim você tem que... É bom repassar todas essas propriedades delas. Repassar as suas identidades e tudo isso. Não é uma coisa que a gente vai valor para vocês diretamente. Fale as propriedades da função trigonométrica. Não. Mas num exercício, você poderia, se tivesse presente todas as propriedades das funções trigonométricas, você com certeza poderia fazer bem mais rápido e perder menos tempo num exercício se você tem presente as suas propriedades. Então, é bom repassar, isso aí é uma parte. Igualmente, se algum dia tem dúvida de como fazer alguma coisa, e como já falei, tente fazer os exercícios, podem trazer as dúvidas para a aula, não tem problema. Outras funções são as funções exponenciais. As funções exponenciais são também bem estudadas através do curso. Ô, professora, licença. Então, Esses exercícios que você está falando, onde a gente vai ter acesso? como é que é? Onde a gente vai ter acesso? Ai, caraca. Vocês têm acesso aí. Esses exercícios? Deixa de compartilhar.
Eu te vou falar. Deixa aqui voltar, compartilhar. Eu fiz. Então, vocês têm acesso na página de cálculo 1. Aí está. Aí o Graciele te enviou o link. Ali tem uma lista. O livro que a gente está usando tanto para a parte da teoria como para a parte dos exercícios, que é a parte prática, estão aí nesse link. O número de exercício. O livro a gente está usando a 5ª edição. Tá ok? A 5ª edição do livro. Obrigado. Ok. Então, vamos continuar. Funções exponenciais. As funções exponenciais são desse tipo. São funções do tipo fx igual a um certo número a que é fixo, ele não varia com x. A evaluado na potência x. Vamos fazer melhor este x aqui. Uhum. Então, você tem esse aí. Uma função bem comum e que também vamos estudar muito a função exponencial com a igual a e, onde e é o número de Euler. Número tipo 2.7, porque esse número aí dá muita característica para certas funções, que são bem muito aplicadas. Então, esses gráficos que a gente tem aqui, este é um exemplo nada mais. Por exemplo, esse gráfico que a gente tem aqui é quando A igual a 2, aquele valor que a gente viu, e o segundo é quando A é igual a 0.5. A função exponencial tem certas propriedades. A primeira é que quando A é um número maior a 1, então, nesse caso, a função é crescente, como você pode olhar no primeiro gráfico. Agora, quando A é menor a 1, a função é decrescente estritamente, que é como no segundo gráfico. Talvez deveria ter dividido aqui. Quando A é menor a 1, a função é decrescente estritamente. Certamente você pode pensar quando A é igual a 1, mas 1 a qualquer número sempre é 1, seria uma função constante. Então, aqui o interessante é estudar quando é diferente de 1. Então, diferente é maior estrito ou menor estrito. Certo? Então, isso aí é o importante. Ver quando ele é crescente e quando é decrescente. No caso, como eu já falei, no caso do número exponencial, a gente tem que o número de Euler seria, desculpa, A igual a esse número aqui é maior a 1. Esse número aí é bem importante para estudar crescimento de populações e coisas assim, certos crescimentos. É bem importante na matemática aplicada. Para vocês que vão ser engenharia, com certeza vão ver esse número Euler muitas vezes. A inversa da função exponencial é a função logarítmica. Então, essa é uma das outras coisas que a gente também vai estar estudando. As funções logarítmicas. Muito bom. Agora aqui. Por que eu falei que é a função inversa? Falei que é a função inversa porque você se pergunta a x é igual a certo y. Então, você se pergunta, a que valor eu devo elevar x para que me dê certo valor y? É isso.
o que faz a função logarítmica. Somente que aqui vamos trocar as variáveis porque vamos trabalhar com inversa, né? Então, a y igual a x. Então, a pergunta é: a que valor devo elevar a base a para que me dê o valor x? Então, a pergunta é esta. Então, essa pergunta o responde a função. ¿A qué valor debo elevar a para que me dé x? Esse valor é chamado de y. Sim? Essa função é a função inversa da exponencial. A função logarítmica tem muitas propriedades. E como muitos de vocês podem ter estudado também. O logaritmo de a de x Uma das propriedades bem interessantes, por exemplo, é que o logaritmo a de x logaritmo a de y, por exemplo. O bem, se vocês quiserem, para não ficar que y é o valor aqui, vamos ficar aqui talvez de um z. Caramba. Logaritmo base a de um certo valor c é igual ao logaritmo em base a de x multiplicado c. Essa é uma das propriedades. Tem muitas outras. Então, para você fica também reler todas essas propriedades. Não tem que reler tudo hoje, não. Vai ir relendo pouco a pouco, porque a gente vai ir estando. Mas quando você, por exemplo, está fazendo um exercício do logaritmo, é importante você ir, repassar todas as propriedades e voltar e tentar fazer o exercício. Então, por favor, lê. Aqui você pode, à direita, olhar os gráficos para certos valores quando tem certos valores. A igual a 10, A igual a 3, todos esses maiores a 1. O importante, primeiro, a função logaritmo, ela é uma função estritamente crescente, mas ela tem uma coisinha aí que a gente tem que ter bem presente. O domínio da uma função logaritmo é o conjunto aberto, 0 mais infinito. Todos os números reais estritamente positivos. O logaritmo não é uma função que esteja definida para x igual a 0, nem para valores do x negativo. Então, isso aí é bem importante, porque normalmente você fazer uma conta e você ficar ao final com logaritmo de menos 3, então nesse caso você tem que ficar e cair em conta que isso aí tem que ter algum erro. Antes, tinha que ter algum erro. Você jamais vai ficar com logaritmo de um valor negativo. Bom, tem outras coisas. Por exemplo, logaritmo é onde é o número de Euler. Ele, às vezes, ou quase sempre, é denominado como ln. O logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Tudo isso aí tem uma história. Essa é uma anotação. Uma outra coisa, para te terminar essa parte aqui de repasso, é que vocês têm que praticar, por exemplo, funções polinômios. Como eu falei, a gente vai estudar bastante este tipo de funções.
As funções binômios são funções de uma variável real, igual como todas as que a gente está estudando, mas são funções do seguinte tipo, por exemplo, as n, x a la n, más, sucesivamente, más a 1, x más um término independente. Esse é um tipo de funções que a gente vai estar estudando. Como já falei, um polinômio bem comum é a parábola, por exemplo, quando p de x, un ejemplo, p de x igual a x cuadrado. Neste caso, é igual a 2, a 2 é igual a 1, a 1 igual a 0, e a 0 é igual a 0. Então, ali, por exemplo, você tem esse exemplo. Então, é isso, estudar também a funções trigonométricas, tem que estudar funções trigonométricas e tem... No livro tem toda essa teoria. Se você tem alguma dúvida, não tem problema também. Se você talvez não gosta muito de ler, no canal do YouTube de Cálculo 1 tem vários vídeos. Então, estudem, por favor, funções trigonométricas e as suas inversas. Que a função a função tangente é inversa, mas a função arcosseno, arcocosseno, tudo isso. Bom, então, até agora tem alguma dúvida? Por favor, me fala. Vamos ver aqui no canal do YouTube. Tem 21 assistindo. Tudo tranquilo. Então, vamos começar com a coisa mais difícil do dia. O limite. Vamos começar definindo limite. É importante você se dedicar e entender o que é isso, o que é limite. Por que é importante? Porque você vai precisar para a derivada, você vai precisar para a integral, você vai precisar essa definição em todos os cálculos. No cálculo 1, no cálculo 2, no cálculo 3, 4 e todos os cálculos que você for ver. É uma definição bem importante. E a ter presente a noção do limite faz em você algum tipo de madurez matemática, algum tipo de madurez conceitual. O que é um limite e que representa ele, o que faz. Então, pense nisso, faz exercício e sempre que faz um exercício, tente entender o que é que você está fazendo. Por que deu aquele valor? Tem sentido ou não tem? Então, é importante você ter presente todo esse tipo de definição, especialmente o limite. Se você sabe o que é limite, vai entender o que é derivada. Se você sabe o que é derivada, vai entender o que é integral, e assim por diante. Depois, quando você entrar em várias variáveis, vai ter além todavia mais limites, muitos mais, em mais direções. Então, se a gente não entende o que é limite em R, não vai entender o que é limite em várias variáveis. Então, vamos começar aqui, lendo esta definição aqui. Suponha que f de x seja definido quando esteja próximo ao número A. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto contendo A. Ou seja, a gente não sabe se está definido ou não no próprio A. Então, escrevemos esto aqui. Límite quando x de x é igual a L. E dizemos, como está, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Importante, o que aqui está falando. Tende.
X tende a. Tende quer dizer que está perto de A, mas não é A. O limite não se importa que acontece em A, se importa que acontece ao redor de A. Continuamos lendo. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quanto quisermos, tornando x suficiente próximo de A, por ambos os lados de A, mas não igual a A. Então, a gente tem na reta real o valor A em alguma parte. Você tem a sua real x, que é onde você está avaliando a sua função. Em alguma parte por aí você tem o valor A. Não sei o que é, se é positivo, se é negativo, mas é um valor real. Por aqui tem o valor A, certo? Então, você não se vai importar o que acontece com A. Você se vai importar o que acontece próximo a A. Para valores que estejam bem perto de A à direita e bem perto de A à esquerda. Isso em princípio. F pode nem estar definida em A, mas o importante é que esteja definida para todos os valores bem próximos de A. O que é próximo? Próximo é que a partir de certo momento, pequeno, um certo intervalo contendo A, você tem que a função é definida em todo esse intervalo, exceto no A. Você não se importa com A. Pode estar definida, pode não. Pode ser L, pode não. É como vamos ver agora no gráfico. Então, aqui temos a função f. Este aqui é o gráfico da função f. Então, você tem que ao redor de A, bem perto de A, mientras mais perto de A está, mais valores perto de L está. Está por aqui, acercándose a L. Quando você se acerca a A pela direita, você se acerca a L por cima. Quando você se acerca a A pela esquerda, por aqui, você se acerca a L por debaixo. Então, você, neste caso, f de A é esse valor aqui. Algum outro valor, mas não é L. É um número bem menor a L. Um número que talvez azul não, porque vai ficar gris. Esse é o valor aí, f de A. Esse valor é diferente de L. Nesse caso, f de A é menor a L. Mas f de A definido. O outro caso, neste caso acontece a mesma coisa. Você se acerca para A pela direita. Então, f de x, que é através do gráfico por aqui, se acerca a L por acima. Depois, você pega valores bem perto de x, de A pela esquerda. Então, você se acerca a L por embaixo. E você tem isso aí. Então, neste caso, o limite, quando x de A, f de x é L. Qual a diferença neste com o aquele? Que f de A é definido também. Mas agora f de A está igual a L. Neste caso, f de A é definido e f de A
igual a L, igual ao limite. A gente vai dar o nome para esse tipo de funções, quando está definido e é exatamente igual ao limite. Talvez na próxima aula. E o último caso, temos a mesma coisa, né? Vou falar de novo porque a vezes é bem difícil de entender. Mas você se aproxima por A, pela direita, o gráfico de F se aproxima um certo ponto a L, então se aproxima, o f de x se aproxima a L por acima. Depois vem, se aproxima, vamos fazer com outra cor, com a pela esquerda, o gráfico de f se aproxima ao ponto a L e f de x se aproxima por embaixo a L. Então, o que tem neste caso? F não é definido em A. Isso aqui é importante. Neste caso, F não é definido em A. Então, nos três casos, o limite, quando x tem A de f de x, era igual a L. E nos três casos, já vou ler a pergunta. Nos três casos, f de x, o limite é L. A, f de A está definido, era L, não era L. F de A não está definido, igualmente o limite é L. Então, o limite não é um valor que depende de f de A. É um valor que depende dos valores x próximos a A, mas não tem que ser iguais a A. Ele não se importa o que acontece em A. Então, vamos ver. Nicole nos pergunta: quando o limite de f de x, quando x tende a é igual a f de A? Eu posso afirmar que f de x é contínua neste ponto? Claro, isso aí é uma coisa que vamos a ver na próxima aula, se não estou equivocada, mas acho na próxima ou talvez na seguinte. Mas daqui uns dias a gente vai estudar isso, continuidade de uma função. Mas sim, certamente o que Nicole nos está falando é a continuidade da função, que era no caso 2. No caso 2, a gente tinha f de A era igual a L. Neste caso, a gente fala f é contínua em A, que o limite é igual a. E a gente talvez, você tivesse visto em algum curso de cálculo, que a gente chama de continuidade quando você pode fazer o gráfico com só um traço sem usar o lápis, a sua caneta. Aqui neste caso você tem que usar a sua caneta no ponto A, parar, fazer o buraco e continuar. Neste caso não é contínuo, mas continuidade é uma coisa que a gente vai estudar depois, com mais detalhe. Por isso eu falei, é importante ter a noção de limite presente, entender ela, fazer qualquer pergunta que pareça uma bobagem pode ser importante, porque pode que tenha um outro aluno com a mesma dúvida. É importante você tirar qualquer dúvida agora. Por quê? Porque limite, vamos estudar limite, nossa, em qualquer parte. Vocês vão ver. Em todos os cálculos, vocês vão precisar a noção correta de limite. Vamos estimar, por exemplo, em um princípio, a gente espera que mais para frente saiba calcular limite com certas técnicas, mas em um princípio a gente somente tem essa definição que a gente acaba de ver. Então, vamos, por exemplo, estimar o limite. O limite quando x se aproxima a 1, mais da fração x menos 1 entre x quadrado menos 1. Então, você faz uma tabela. Se você talvez é muito bom fazendo contas, mas faz uma tabela usando o calculador.
Faz alguma tabela assim. Quando x menor a 1, quando x maior a 1. Você não se importa de novo quando x é igual a 1, somente quando x é menor a 1, quando x é maior a 1, desculpa. Então, você aí pega valores bem próximos de 1, mas não pega valores igual a 1, somente bem próximo. Os que estão pela esquerda de 1, você pode ver que mientras mais próximo de 1, você está mais próximo de 0,5. Você está mais próximo de 0,5. Que é igual a 1 meio. Isso aqui, de fazer este tipo de tabela, não é uma coisa que vocês vão ficar fazendo. Por quê? Porque vocês vão aprender neste curso técnicas para vocês fazer cálculos de limite facilmente, sem ter que fazer tantos cálculos. Você pode ficar com a calculadora todo dia, fazendo todos os números, 0,9999999 e ficar toda a sua vida. Todo mundo vai se graduar de engenheiro e você vai ficar aí toda a vida fazendo cálculo. Você aqui vai aprender técnicas. Isso aqui é somente para ilustrar o que está acontecendo antes de a gente aprender técnicas, mas as técnicas vão ser aprendidas e vocês vão aplicar sem ter que fazer uso de uma calculadora. Agora bem, para x igual maior a 1, temos outros valores. Agora nós estamos aproximando para 0,5 de novo, mas esta vez nos estamos aproximando por embaixo. Aqui nos estamos aproximando número con valores mayores 0,5. Aquí nos estamos aproximando con valores menores 0,5. Que é o que, por exemplo, naquele gráfico a gente chamava de 0,5 é exatamente igual à sua expressão decimal 1 meio, certo? Então, a gente está vendo que a aproximação, quando x tende a 1, f de x, pareciera que esse limite aí, f de x se está aproximando a 1 meio. É isto que a gente está olhando aqui. Quando x se aproxima a 1 com valores maiores a 1, se aproxima a 0,5 com valores menores a 1. Quando se aproxima a 1 com valores menores a 1, se aproxima a 0,5 com valores maiores a 0,5. Então, o que é que a gente obtém com o gráfico? Obtém que o limite, quando x tende a 1 da função f de x, que é igual a x menos 1, x quadrado menos 1, é igual a 0,5. Então, é isso. Em um princípio, é isso aí para entender o que está acontecendo com os limites, mas já falei. Agora, uma coisa importante. Vamos fazer este limite também. De novo, fazendo uso da calculadora. Olha, de novo. Você vai fazer uso da calculadora porque ainda somente temos a definição própria do limite. Mais para frente, a gente vai ter propriedades de limite, como calcular o limite, como aprender técnicas, como fazer coisas para você não precisar de uma calculadora. Uma calculadora pode errar, mas neste caso a gente sabe que não erra e mostrar esse exemplo para vocês. Mas depois vamos explicar exemplos onde isso pode acontecer. Agora, muito bem. Isso aqui, lembre que uma das coisas aplicadas aqui, se vocês olham que a mais menos te dá o mesmo valor, é por quê? Porque você aplica seno de menos x sobre menos x
Então, a gente sabe que seno é uma função ímpar, sai o menos, fica seno de x por menos x, menos sobre menos é igual a 1, ou seja, fica seno x sobre x. Então, o valor que você obtém, para menos x é exatamente o mesmo valor que você obtém para x. Por esse motivo, você vem, calcula com a sua calculadora para valores negativos e positivos do mesmo valor. Menos 1, mais ou menos 1. Faz na calculadora, você não tem que fazer para os dois, porque você já sabe essa propriedade que tem aí. Então, você fica com essa propriedade e faz para os dois. E tem menos trabalho, né? Já não tem que fazer todos os valores aí, tem que fazer somente para um, é suficiente. Então, para menos 1, mais ou menos menos 1 te dá o mesmo valor, 0,8. E assim por diante. Então, você quer se aproximar para zero. Este valor aqui, mais próximo de zero, você se está aproximando a 0,9999. Que você acha que é esse valor? Esse valor é o 1, certo? Então, parece que quando x se aproxima de acordo com a tabela, quando x se aproxima a 0, seno de x se aproxima, seno de x, uy, caraca. Seno de x sobre x se aproxima a 1. Certo? Ou seja, o que vamos ver no seguinte gráfico. Que é o que a gente obtém com a tela e com esse gráfico. Que o limite do x tem a 0. De x, função seno de x divididos por x é igual a 1. E de novo, você pode se aproxima o 0, como você olhou na tabela, e se aproxima 1. Somente que neste caso, você, antes, no caso anterior, você tinha, se aproximava a certo valor que, se não lembra, era 1. Se aproxima, né? Nesse caso que você se aproximava um por cima e um por embaixo. Aqui não, aqui os dois, tanto pela esquerda como pela direita, você se está aproximando por valores embaixo de 1, que é o valor L. Então, o importante aqui é este. Este é importante, gente, talvez vou precisar mais para frente. Agora vem, a gente estudou limite, mas se todos vocês notaram, todos os limites, vamos por acá. Se todos vocês notaram, todos os limites a gente fazia pela esquerda de A, pela direita de A. Mas tem uma definição mais formal, que é o limite lateral. Então, agora vamos estudar limites laterais. Certo? Oi, Lucas. Você ativou sua câmera. Não tem problema, somente que se lembre que eu estou gravando. Então, se vocês têm algum problema com a sua imagem, vão compartilhar a imagem em todo momento. A imagem ao J para fazer uso da sua imagem. Então, vamos ver. Vamos com a definição. Escrevimos limite quando x tende a pela esquerda. X tende a pela esquerda é dizer
x menor a. Vamos a escribir aquí. X tende a izquierda. Eso es lo mismo que dizer x bem próximo a es menor. ¿Sí? Então, escrevimos limite quando x tende a para a esquerda, que é isto que a gente tem aqui. E dizemos que o limite à esquerda de f de x quando x tende a, o limite de f de x quando x tende a pela esquerda, como você quer ler, é igual a L. Se pudermos tomar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximo de A, mais menor do que A. Então, isso aqui é importante. Menor do que A. Que é o mesmo que eu escrevi aqui. Então, isso aí é o gráfico, como você pode olhar, é o que a gente estava fazendo. Nós estávamos aproximando A pela esquerda e f de x tendia a um certo valor L. Agora podemos ver exemplos e a diferença entre essa definição e a outra. Agora bem, essa definição, que a gente chamou de definição 2, difere da definição 1 somente porque necessitamos que x seja menor do que A. Na definição 1, que era o limite, precisamos de que A esteja próximo, de que x esteja próximo de A, sem nos importar se x é menor ou maior. Análogamente, a gente define o limite à direita. Agora, quando x tende a. Aqui, x tende a pela direita. Ele diz que x está próximo de A, mas x é maior do que A. Ao contrário. Certo? Então, a gente tem analogamente um gráfico, x tende a pela direita. Então, x se está aproximando a pela direita. E f de x se está aproximando ao valor L. Como já falei, pode ter casos que seja por acima ou por embaixo, mas o importante é que se esteja aproximando ao valor L. O que sim é importante é que, neste caso do limite à direita, o x se está aproximando a pela direita. Por isso a gente chama de limite pela direita. Vou apagar isto aqui. Vamos ver um exemplo para ficar a definição mais clara. Uma propriedade que a gente nota é que o limite de f de x igual a L, somente se a esquerda e a direita é igual a L. Lembra que a gente tinha alguma função. Então, quando a gente estudava limite, que era um certo L, blá, 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 L, tinha talvez não definida, e continuar, e aqui tinha o valor. Quando a gente falava o limite, ao princípio, nos dois primeiros exemplos, falava que era pela esquerda e pela direita. Então, a gente falava dos dois limites. O limite pela esquerda e o limite pela direita. Certo? Então, a gente fazia implicitamente isso. Mas isso aí é uma noção para a gente determinar quando o limite existe. Por que é importante esse tipo de definição pela direita e pela esquerda? Porque lembre, por exemplo, da função valor absoluto. Ela era definida diferente para quando x era menor a 0 e para quando x é maior a 0.
Então, assim você tem muitas outras funções definidas por partes, que para x maior a um certo valor a e menor a um certo valor a, ela vem dada por outros valores diferentes, por uma função diferente. Menos x, x. Então, esses limites ter a definição do limite unilaterais é importante para quando você tem funções que estão definidas por parte, que é diferente a equação. Você não vai poder calcular o limite assim como assim. Tem que estudar por parte quando é menor do que a, quando é maior que a. Neste caso, nosso a é zero. Aqui. Tá bom. Vamos ver este exemplo. Então, a gente se pergunta, né? Neste exemplo. Tem. O que acontece? Vamos calcular 4 limites. O primeiro, o que acontece com o limite quando x tende a 2 pela esquerda? D de x. Y de x é toda essa função. Então, quando x tende a 2 pela esquerda, é porque x se está aproximando a 2, mas por valores menos do que 2. F de x se está aproximando a 3. Então, nosso limite unilateral à esquerda é 3. Então, somente com o gráfico. O que mais? A gente tem o limite quando x tende a 2 pela direita. Então, neste caso, a gente se está aproximando a valores de 2, mas esta vez a gente se está aproximando com valores maiores do que 2. Neste caso, a função é definida diferente e está por aí embaixo, que vai para um valor 1. Então, nosso limite unilateral tem o valor 1. O que implica isso? Isso implica que o limite, quando x tem a 2 de x, não existe. Não existe, meninas, não existe. Porque, como já a gente viu, vamos voltar nesta propriedade aqui. Para o limite existir, os limites unilaterais esquerda e a direita têm que ser iguais. Mas eles são diferentes, porque 3 é diferente de 1. Então, a gente conclui em um princípio que o limite não existe. A primeira coisa é que quando a gente vai calcular o limite, tem que ter presente. O limite existe? O limite não existe? Tem sentido calcular o limite para esta função? O que acontece com o limite à esquerda e o que acontece com o limite à direita? Você Professora, faz essa pergunta, aí você pode repetir fala? a propriedade quando o limite não existe? Ok, vou. Eu falei aqui, o limite... Vamos escrever aqui, talvez. O que eu estou falando é o seguinte, eu estou falando que o limite, quando x tende a um certo valor a de f de x existe se os limites, onde escrevo isso agora?
Me guarda ahí. Ujú. Uhum, uhum, uhum. Então, a gente... Desculpa aqui, errei. Agora sim. O limite existe se somente se... Aqui, desculpa. Aparece com certeza no que apaguei. Se somente se... Limite quando x tende a pela esquerda de fx e limite quando x tende a direita de f de x existe. Vamos a apagar este também. Eu zero. Ai, caraca. X menor a zero, x mayor a zero. Y voltamos a color. Si somente se existe e são iguais. E propriedade. Certo? Então, o limite, vamos falar bem. Este limite, x quando... Limite quando x dia a de x existe. Se somente se os limites unilaterais pela esquerda e pela direita existem e são iguais. Isso é importante. Talvez fique um pouco feio, mas a gente tem que aprender. Então, aqui neste exemplo, o limite à esquerda de y de x, à esquerda de 2, é 3. E o limite à direita de 2 é 1. Os dois limites existem, mas são diferentes. Se são diferentes, o limite bilateral, ou seja, quando x tende a 2, de y de x não existe, se eles são diferentes. Ou seja, o que a gente fez, vamos apagar isso aqui. O que a gente fez aqui é que o limite se limite quando x tende certo a pela direita de y de x é diferente do limite quando x tende a pela direita y de x. Então, limite bilateral, ou seja, quando x tende a de y de x não existe. É isso que a gente fez. Este 3 é diferente isto, pois 3 é diferente a 1. Como são diferentes, o limite bilateral não existe.
Agora aqui, a última pergunta neste exercício, neste exemplinho aqui. Vamos recriar, talvez mais pequeno. Vamos agrandar aqui. Então, nesse exemplo, a gente também tem outro limite bem interessante, que é o limite quando x tende a 5 esquerda. De x é igual a 2, né? Porque se está aproximando por aqui a 2, que deveria estar aqui, 2. 2. Pela esquerda também pela esquerda se está aproximando 2, pela direita também se está aproximando 2. Certo? Se está aproximando por aqui. Ya vou ler. Se está aproximando por aqui y se está aproximando por aquí. Vamos a leer. ¿Qué preguntó Nicole? O limite também não existe caso o valor de f de x não tenda a um valor específico, como o limite de cosseno quando x tiende a infinito. Ok, tá bom. O que acontece é que a gente ainda não está definindo limites infinitos. Agora vamos a definir, ao final da aula vamos a definir um deles. Agora somente estamos estudando quando x tende a um A, onde A é um número real, não infinito. O sea, A é 0, 1, 2, neste caso A é 5. No caso que a gente vai estudar limite quando x tende a infinito, menos infinito, é outro tema. Afinal, vamos estudar um desses casos, mas são limites infinitos. Em um princípio, é entender, agora a ideia é entender não todos os limites, senão a noção de limite. O que acontece, o que estamos fazendo, o que é que a gente está dizendo quando fala de limite, o que está dizendo quando tende a um valor A. Se a gente entender isso, talvez a gente entender o que acontece no infinito, quando x tende a um valor muito grande, que é o que a gente denota para infinito, ou quando o y de x tende a um valor muito grande também. Então, mas agora somente estamos estudando estes casos. Tá bom. O que mais? Mas sim, o que falou Nicole é certo. Quando, no caso do cosseno, quando x tende a infinito do cosseno de x, nesse caso o limite não existe, nem está definido, mas é isso. Mais para frente vamos ver esse tipo de exemplos. Também pode acontecer, agora vou falar para vocês, mas vamos terminar este exemplo, agora vou falar alguma coisa sobre isso. O limite, quando x tende a 5 pela direita de x, é também 2. Então, os limites existem e, além, os limites são iguais. O que implica isso? Portanto, o limite bilateral existe, que quando em G5, g de x é igual a 2. E é exatamente aquele valor. Se o valor 2... O que aconteceu? Natália, se o valor 2 não está na reta, eles não deveriam tender a 1, que é o valor que pertence à reta. Como assim? Se o valor 2 não está na reta, eles não deveriam tender a 1. Não sei se entendo muito bem a tua pergunta, mas o valor 2 está na reta, mesmo ele não esteja escrito. Aqui, por exemplo, aqui na reta está o valor 0,5, mas eles estão, sempre estão.
Somente que a gente não vai ficar escrevendo todos esses números. Mas eles estão, todos os valores estão. ¿Sí? Todos os valores estão. Uhum. Respondendo um pouco a pergunta da Nicole, é o seguinte. A gente, às vezes, vamos agregar uma página, imagino que é melhor. Onde acciones de página, acho que é. Insertar página. Deve ser. Em blanco. Em blanco. Ai, caraca. Será que não fiz? Assim, isso aí. Para Nicole e para todos vocês. Tem funções que são oscilatórias. X, Y. E tem funções do tipo, por exemplo, que elas, por exemplo, no cero, elas fazem coisas bem oscilatórias. Por exemplo, você está aqui próximo do zero. Ai, caraca. Você está aqui próximo do zero e ela pode fazer coisas assim. E ficar aí todo o tempo. E depois... E voltar a sair. O que fala a Nicole é que quando x tende a zero, pela direita e pela esquerda, você não pode falar de que o limite existe, nem os limites bilaterais existem. Por isso que a condição é, vou voltar para duas páginas anteriores. Apaguei, não. A condição aqui é que os limites têm que existir. Os limites, neste caso, não existem. É que eu acho que apaguei. Deixei entrar. Tudo bom. Aqui os limites não existem, nem à esquerda nem à direita. E se eles não existirem, também não vai existir o limite literal. Então, quando existem a zero de f de x, você imagina que isso aqui é tua f. Então, o limite não existe. Esse é o caso que estava falando Nicole. Neste caso, você não pode falar de que a função se esteja aproximando um valor. Não pode. Porque mientras mais cerca de zero esteja, o valor toma valor qualquer entre estes dois valores aqui. Um valor máximo e um valor mínimo. Então, ele toma qualquer desses valores. Não se está comportando como a gente tinha neste exemplo. Se está comportando bem. Aqui, por exemplo. Aí a função se está comportando tranquila. Ela se vai aproximando a 2. Tá bom? Então é isso. Mas não se preocupem com essa coisa horrorosa. Esta coisa aqui. Não se preocupem muito com isso. Depois, o primeiro é entender o que é uma noção simples de limite. Depois, você vai entender tanto isso que esta coisa horrorosa aqui você vai achar até bonita. Porque tem muitas coisas que têm esse comportamento. Pelo menos o ritmo cardíaco de uma pessoa. Tem muita coisa que você pode estudar para ter esse comportamento. Mas hoje o objetivo é estudar limite e ter uma noção clara do que é o limite. Você tem que entender o que está acontecendo com este tipo de exemplos. Mais para frente você pode ir fazendo exercício, praticando de um ou outro exercício. Eu peço para vocês, por favor, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Para se vocês entenderem e ter noção, e mais para frente vocês não vão sofrer tanto nos cálculos. Porque às vezes é impossível, porque as pessoas escutam cálculo e acham.
Olha, Nicole, aqui tem, por exemplo, um exemplo onde vai para infinito, mas o x vai para zero e o limite é infinito. Então, para definir, aqui a gente vai estudar limite infinito. Quando x vai para zero, 1 sobre x quadrado, estendendo para valores bem grandes. E mientras mais pequeno você faz, mais grande é o valor de 1 sobre x ao quadrado. Então, você está tendendo para quê? Quando está em 0,001, você está tendendo para 1 milhão. Esse valor aí é bem grande. Para fazer uma notação do que quer dizer isto, de que está tendendo para um valor bem grande, a gente denota assim: o limite, quando x tende para ser de 1 sobre x quadrado, é igual a infinito. Por quê? Mas infinito quer dizer, neste caso, somente que são valores bem grandes. Que quando x está bem próximo de zero, 1 sobre x quadrado é um valor muito grande. Mais perto de zero, um valor bem mais grande. Mais perto de zero, um valor mais grande. É isso o que quer dizer isto. É isso. Ou seja, se você olha o gráfico dela, é uma função assim. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que x está aproximando a zero pela direita e f de x está indo para valores grandes, muito grandes. X se está aproximando a zero pela esquerda. O que acontece com fx? Que é a curva se está aproximando a valores bem grandes. Está indo para valores bem grandes. E isso aí é o que a gente denota de forma, já vi no anterior. Uma coisa, às vezes, é só uma notação mais infinito, a gente pode denotar como infinito. Ou uma notação. Como, por exemplo, quando você faz coisas com 1, escreve 1 menos 1, 1 menos 1. Eu escrevo 1, pero você está escrevendo mais 1. Certo? Você tem implícito ou mais. Então, é assim. Para que você não fique confuso que é infinito mais infinito. Então, o que quer dizer isto é que 1 sobre x quadrado, vou ir aqui, volver a fazer isso. O que estamos dizendo é quando x se aproxima a 0, 1 sobre x quadrado tende a valores muito grandes. Aqui, por alguma razão, escrevi valores e é valores. É isso. É uma noção do que nos está dizendo é essa função. Uhum. Então, já para ir terminando um pouco, vamos fazer esta definição. Seja f é uma função definida em ambos lados de A, exceto possivelmente no próprio A, igual como a gente fez no caso bilateral mais finito. Então, a gente escreve limite quando x tende a de f de x igual a infinito. Escreve isso para que podamos, o sea, esto aquí significa que podemos hacer los valores de f de x ficar arbitrariamente grandes
tão grandes como você quiser, tornando x próximo de A. É isso. E o comportamento vem ser uma coisa deste tipo, como a gente tem aqui. O gráfico da função é a curva azul clara, essa aqui. Não vai achar aqui. Então, você está olhando que o limite pode ir, neste caso, o limite é infinito. Acho que errei de imagem. Por exemplo, na imagem aqui é infinito. Aqui o limite é menos infinito, desculpa. Limite quando x tende a de fx igual a menos infinito. O que quer dizer menos infinito? Quer dizer, agora, em vez de tornar valores bem grandes, você torna valores bem, pero bem pequenos. Ou seja, que sei eu, menos 1 milhão, por exemplo. Valores desse tipo. Vamos ver qué escribió o Guga. Profesor, estoy con duas dúvidas, mas prefiro fazê-las falando. Posso perguntar? Pode. Tá, Fala. rapidinho, professora. Vocês estavam falando, a Nicole fez uma pergunta em relação à função contínua, e eu fiquei um pouco confuso, que por que que a função, quando ela, assim, ela tem duas funções diferentes. Uma, ela tem comportamento, as duas têm comportamento de, até um determinado valor ela está em um comportamento, e aí depois desse valor ela muda o comportamento, mas ela não existe naquele ponto. Por que que quando isso acontece, ela é definida como contínua, quando só naquele ponto ela não existe, mas quando ela tem um comportamento e depois de um certo ponto tem outro comportamento, mas ela é definida nesse ponto, que liga esses dois comportamentos, não liga, mas nesse ponto exatamente antes de mudar de comportamento, ela não é contínua. Deu para entender a pergunta? Ya va, disculpa. En este ejemplo. Neste? O qual? Sim, ali que tá perto do gráfico tem o y igual a gx, aí tipo, a função ela tem um ponto fora dela e aí ela não é contínua, mas se ela tipo não tivesse aquele ponto, ela só fosse sem uma definição naquele ponto, ela seria contínua. Por quê? Primeiro, a definição de contínua a gente vai estudar depois. Certo? Mas, para te responder, é que ela no ponto x igual a 5 não é contínua, porque para ser contínua tem que existir o limite, a função estar definida no ponto, neste caso 5, está, né? Porque está esse pontinho aí embaixo. Então, tem essas duas coisas, tem o limite e tem isso. Mas a terceira condição, que é onde neste gráfico está falhando, é que tem que ser igual. O limite tem que ser igual a f de 5, neste caso. Então, o limite é 2, mas f de 5 é 1. São diferentes. Então, neste caso, a função não é contínua. Entendi, Sim? Responde a tua pergunta? mas se Aham. ela não fosse, se não tivesse esse pontinho embaixo, se ela simplesmente não tivesse um valor no x igual a 5, se y não fosse nada, ela não seria contínua também. Também não, porque ali estaria falhando, então, duas condições. Que nem está definida e, se não está definida, claramente não vão ser iguais. Tá, Porque você não pode comparar um número com alguma coisa que não existe. tá bom. Certo? Então é isso, são três condições para continuidade, mas a gente vai estudar depois. Você falou que tinha duas dúvidas, qual é a outra? É que a outra eu não tenho certeza da dúvida. Mas eu ia perguntar basicamente, tipo, se x tende ao infinito, como é que fica aquela definição de limite positivo e negativo, se, sei lá, não teria como fazer, tipo, ele vindo pelo mais, uma vez que o infinito, tipo, se x... Eu fiquei meio confuso, assim, não tava
pronta a dúvida, entre aspas, mas assim, se x no infinito tende f de x ao infinito, como é que eu faria a aproximação pela parte da direita, se o infinito tivesse... Mas eu não sei se tá certa a dúvida, então eu ia pensar nisso ainda. Sí, entiendo. Vou te explicar aqui, deixa aqui arrumar uma página nova. Aplicar. Vamos ver. Arrumou não? Não sei. Não, arrumou não. Mas te vou explicar aqui bem pequeno. Tá bom, tá bom. Olha, Tipo, você desculpa. tem... Já va. Você tem uma reta, certo? Caraca. Você tem a reta real. Em teoria, você aqui tem mais infinito. E você aqui tem menos infinito. E aqui, em alguma parte, você tem os... Então, você quer calcular o limite quando x tende para infinito. Ou mais infinito, como você quiser. Quando x tende para mais infinito, você não pode falar de que tende pela direita. Porque pela direita não tem nada. Somente você fala quando x tende infinito. Somente tem um limite unilateral. Você somente se pode aproximar para infinito somente por um lado. Somente se pode aproximar pela esquerda, certo? Como x nunca chega a ser infinito, porque esta tendência que a gente escreve aqui fala é somente quando é próximo de infinito, ou seja, bem grande, mas nunca é infinito. Então, isso aí é uma coisa que está bem definida, mas hoje a gente não vai estudar. Isso é para depois, sim? Mas Professora, para responder a pergunta, então o fale. limite infinito eu só posso analisar ele de forma unilateral. Exatamente. Somente para mais infinito, somente pela esquerda. Para menos infinito, você se vai aproximar pela direita, porque não tem nada menor que infinito. Aqui, os limites são unilaterais, neste caso. Mas agora, hoje a gente está estudando outro tipo de limite, quando a gente se aproxima para valores reais, não para infinito ou mais infinito, sino quando se aproxima para certos valores A, que eles são finitos, sim? Que então, para um valor A, você sempre tem maiores do que A, menores do que A. Mas para infinito, você não tem nada mais grande do que mais infinito, porque infinito, mais infinito é um símbolo que representa o maior, o mais grande, certo? Os valores muito grandes. Não tem coisa mais para lá. Não tem mais nada. Então, você não se pode aproximar para mais infinito pela esquerda. Não tem nada lá. Você não se pode aproximar para menos infinito pela direita, porque você não tem nada mais pequeno do que menos infinito. Então, os limites são unilaterais. Não sei se isso responde a tua pergunta, mas talvez na aula que a gente estudar esse tipo de limite, a gente vai te responder melhor, certo? Vamos para encerrar um pouco a aula, a terminar aqui com a definição de limites infinitos. Então, a gente tem este limite aqui, que é como o exemplo que a gente viu na aula passada. Também pode definir unilaterais pela esquerda, sem saber o que acontece pela direita de A. A gente não sabe. Então, sem saber o que acontece pela direita de a gente define o limite pela esquerda de A e pode dizer que é infinito quando, para valores próximos de a função está ficando em valores bem grandes. Você pode fazer ela tão grande como quiser. A mesma coisa para a direita, você se aproxima para A com valores maiores do que A e f de x se aproxima a valores bem grandes. O mesmo acontece para menos infinito. Você se aproxima pela direita de A, então se aproxima. Então, f de x se está yendo para valores bem pequenos. Bem pequenos. E o mesmo acontece para a direita de A. Se aproxima pela direita de A. A função vem para valores bem pequenos.
qué sé yo, menos 1 milhão, um monte de valores que você pode ter. Uma coisa antes de continuar, um exemplo que a gente viu é que o limite de 1 sobre x quadrado era igual a mais infinito. Que tal se eu definir f de x igual a menos 1 sobre x quadrado? Qual é o seu limite? Bom, se 1 sobre x quadrado, quando x se aproxima a zero, deixa que não escreva quando x se aproxima a zero. A pergunta é, qual é o limite quando x tende a zero de f de x? Isso é igual ao limite quando x tende a zero de menos 1 sobre x quadrado. Agora, se x estava bem próximo de zero, 1 sobre x tendia para valores bem grandes, então menos 1 sobre x tendia para valores bem pequenos. Ou seja, quando lá era 1 milhão, neste caso vai ser menos 1 milhão. Neste caso, a função ficaria menos infinito. Então, por exemplo, ali você tem um exemplo onde a função é menos infinito e esse limite é bilateral. Uma definição também bem importante é a chamada assíntota vertical. A gente falou, quando x tende a A, vai para f de x igual a infinito. Para x tende a pela esquerda, pela direita, em qualquer desses casos aí, pela esquerda, pela direita, mais infinito, menos infinito, em qualquer dessas combinações, como você tem aí, são 6. Então, você chama a reta x igual a A mais infinito. Então, lembra os exemplos. F de x igual a x quadrado. A gente tinha a função. Vamos ver. Desculpa. Aqui é 1 sobre x quadrado. A gente tinha que a função se comportar mais ou menos assim. Agora vamos fazer f de x, ou vamos talvez chamar de g de x. Então, f de x, por exemplo, era uma função assim. E g era uma função, que escolho que fique claro, talvez este verde. Era uma função assim. Desculpa, tem a reflexão da outra. Esta função coordenada para cá e coordenada para cá. Certo? Então, a reta, de acordo com esta definição, a reta x igual a é a assíntota vertical da curva, vamos dizer, f. Mas também é a assíntota vertical da curva y. A reta x igual a é assíntota
vertical. GG. Neste caso, os limites vão para menos infinito. Os limites. Neste caso, vai para menos infinito. No caso verde. E no caso vermelho, quando x é zero, só vai para infinito. Que é o exemplo que a gente viu. Então é isso, galera. Não sei, a gente terminou às 6 horas. As outras aulas talvez vamos tentar preencher menos conteúdo. Então não sei se vocês vão ter... Vamos parar de compartilhar a tela. Parar de compartilhar. Então não sei se vocês têm alguma dúvida agora. Seria bom esclarecer. Eu já enviei para vocês no Siga, o meu e-mail. Você pode me escrever alguma dúvida com tempo para talvez eu preparar algum exercício. Eu não vou fazer todos os exercícios aqui com você, mas, por exemplo, tenta fazer sempre. Tenta fazer. E o que você não puder é que você me vai perguntar. Mas, por exemplo, talvez não fazer, tirar alguma dúvida também seria bom. Não sei se alguém tem alguma coisa mais a dizer. Então, o link vai ser esse aqui, porque esse aqui é o do departamento. A gente vai trabalhar ao final e com esse. É verdade. Por onde vou enviar o PDF? Então, não sei. Se eu envio pelo menos pelo Siga, que é o PDF das aulas de hoje. Pelo menos pelo Siga junto por aí, mas agora que faça o vídeo da aula vai ser... vou parar de gravar para não ficar